E eu acabei de assistir a quinta parte, volume 1, de La Casa de Papel. Assistir não, eu acabei de engolir, devorar toda essa metade de temporada. E a minha cara é exatamente essa nesse momento. É um misto de alegria, tristeza, não sei nem explicar qual é o sentimento que eu tô nesse momento. Mas uma coisa eu posso te dar certeza. Empolgado, eu tô demais com o que foi essa metade de temporada. Mas a gente vai falar um pouquinho mais dessa quinta temporada que se iniciou na Netflix depois da vinheta. Solta a vinheta aí, Brunão! Fala, meus amigos do canal Séries em Série! Eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega pra fechar a semana La Casa de Papel. Nós vamos falar dessa surpreendente quinta parte que começa com esse volume 1 totalmente alucinante. Lembrando que, como a gente vai falar de uma temporada específica, esse é um vídeo que contém spoiler. Já queria pedir desculpa pra vocês, porque eu ainda tô meio anestesiado em relação a essa temporada, de como que foi, porque realmente eu tô extremamente empolgado, surpreso com várias coisas que aconteceram nessa quinta parte, mas também queria pedir desculpa porque a gente tá saindo com esse vídeo um pouco mais cedo do que geralmente a gente faz, né? Do que a gente lança domingo, meio-dia. Então a gente tá adiantando para hoje, sábado, lançando esse vídeo aqui, e domingo não teremos vídeo aqui no canal. Mas vamos lá falar dessa quinta temporada, porque eu vou te falar, eu tô muito ansioso para começar a falar logo disso. Mas antes, o nosso último recado, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo e se inscreve e ativa o sininho, porque sempre que tiver umas mudanças malucas aí no nosso horário, você vai estar por dentro de tudo que a gente está lançando de novo aqui. Se por acaso você perdeu no sábado, pode assistir no domingo, pode assistir depois, o vídeo vai ficar por aí. Mas vamos lá, falar de teorias e do que foi essa quinta temporada. Bom, nós tínhamos acompanhado, através das redes sociais, algumas imagens que tinham vazado em relação a esse primeiro volume dessa quinta parte, aonde algumas teorias acabaram sendo lançadas sobre La Casa de Papel, o episódio, a temporada final. Muita gente especulou sobre o filho do Berlim, sobre as mortes que com certeza aconteceriam nesse primeiro volume, sobre várias coisas em relação à narrativa da própria Tóquio, a aparição do namorado dela lá do passado que poderia mexer com ela em relação ali ao Rio, seria uma estratégia da polícia, seria uma estratégia dos bandidos. Tudo isso gerou-se de teorias. Mas vamos lá, vamos aos pontos do que realmente aconteceu ou do que realmente começou a acontecer com essa série, com esse episódio, com essa temporada final, tô falando episódio, mas com essa temporada final. Bom, a temporada não é nada diferente de tudo aquilo que a gente acompanhou em 4 temporadas anteriores, nas 4 temporadas anteriores. É a polícia tentando entrar no Banco da Espanha, os assaltantes resistindo de dentro, não deixando a polícia entrar, e também procurando um método ou meio deles conseguirem sair de dentro do Banco da Espanha, e do lado de fora o professor arquitetando todo o plano em despistar a polícia e dar de bandeja todas as orientações para os bandidos dentro da casa. Então tudo isso permanece para essa temporada, o decorrer dos 5 episódios dessa temporada, desse início de temporada. Só que dessa vez existia um pequeno porém que mudava muito em relação a essa história. Era que o professor, mesmo comandando do lado de fora, tinha algo que estava de diferente. Ele estava rendido pela Sierra, a inspetora Sierra, que nesse momento não fazia parte mais da polícia, ela estava atuando de forma sozinha, e ele tinha que se desvencilhar de alguma forma em relação a ela. E aí é que entra aquele destino que La Casa de Papel sempre trouxe pra gente. O professor, mais uma vez, é salvo por conta de sempre alguma coisa que favorece a eles ali em relação a esse destino mesmo. A inspetora Sierra, que tinha eles totalmente dominados, tanto ele quanto o Marcélia e quanto o Benjamin, ela vai e ela acaba tendo bebê na hora. A filha dela nasce no decorrer desses episódios.
E eu achei até um pouco fácil a forma como ela sai desse comando em relação ao professor e como ele retoma as ações dele junto com os assaltantes. Ou seja, o professor volta a ser o professor, mas foi muito fácil. Uma coisa que eu gostei muito em relação a esse primeiro volume foi que ele não deu chance pra gente respirar em momento algum. Então são 5 episódios, algo muito rápido e que a todo momento existe clímaxes específicos dentro de cada episódio que te levam a um final completamente alucinante. Tem mentiras ainda em La Casa de Papel? Muitas mentiras, principalmente quando tem algumas ações ali que a Tóquio acaba fazendo. A própria força especial do exército que acaba invadindo ali, consegue invadir o banco. E é exatamente toda essa ação entre a troca de tiros dos policiais, né, da força especial do exército. Uma força até um pouco estranha ali, com muitos furos em relação a essa própria invasão, ou até mesmo ao local ali onde eles estão, a forma como eles explodiram, o teto que não é o único lugar que não é blindado, ou seja, alguns furos que fazem com que a gente duvide de muita coisa do que está acontecendo, mas que foi totalmente detalhado e veio como história pra gente. Então isso a gente não pode reclamar. Muita história que foi dado de bandeja pra gente com relação ao que acontece nas ações que estão tendo ali dentro do banco. Tudo coerente, mentiroso, mas não deixa de ter uma história, um enredo bem encaixado. Fora que acontece diversas emoções e muitas ações durante todo esse primeiro volume. Agora, uma coisa a gente não tem que dar o braço a torcer, que realmente acontece e acontece muito. Tem pouca enrolação nesse episódio em si. Aquilo tudo que a gente via, de repente, de embromação, para algumas temporadas ganhar algum tempo a mais em relação aos episódios, à própria temporada, nesse primeiro volume tem pouca enrolação. Até os momentos que seriam de enrolação, o próprio romance da Tóquio ali com o ex-namorado dela, que acabou realmente morrendo, e toda a história acontece através de flashbacks em relação a Tóquio e o namorado anterior dela. Tudo isso, toda essa enrolação vem como uma explicação muito detalhada do porquê que estava chegando até ali. De tudo aquilo que ficou em aberto pra gente em relação aos amores que a Tóquio tinha e tudo que ela sempre deixou claro em relação às narrativas dela dentro de La Casa de Papel, que acabou se desenrolando numa história muito bem contada agora no final. Claro que o final dessa primeira parte é muito surpreendente, a gente vai chegar para falar mais à frente, mas toda a história é muito alucinante e te embroma pouco, até onde deveria embromar. É muito explicativo, é feita uma explicação de forma bem pensada. Um desses pontos que a gente pensava que era uma embromação era a própria história em relação ao filho do Berlim. Na verdade, a gente imaginou que seria uma história mais aprofundada nesse primeiro volume, nem foi tanto. Mostra um pouco do filho do Berlim entrando nessa vida de assaltos, ganhando essa confiança em relação a ser um assaltante e conquistando aquela adrenalina que o bandido acaba sentindo e que sempre foi vendido, tanto pela Tóquio como pelos outros bandidos, que seja a parte que gera o amor em relação ao bandido, em cometer os crimes. Então, foi essa iniciação que é a parte em relação ao filho do Berlim que acaba acontecendo ali. Muito superficial ainda, mas teorias sejam teorizadas. Acredito eu que para o segundo volume, o filho do Berlim, que foi introduzido nessa história agora de forma superficial, vai ter um papel muito importante na fuga dos bandidos. Então, a gente vai falar também um pouquinho mais na parte das teorias, mas acredito que todo esse encaixe em relação à história é algo pensado no segundo volume. Bom, e toda a meiuca desse primeiro volume é esse embate que existe entre os policiais e os bandidos. E aonde chega no momento que os bandidos acabam sendo encurralados e a Tóquio toma a situação da frente mais uma vez. Às vezes ela toma a situação da frente fazendo um monte de besteira,
E dessa vez ela acabou tomando a situação da frente, segurando os bandidos que estavam, os policiais, perdão, que estavam encurralando os bandidos cada vez mais. Então ela foi a responsável, dando uma de Berlim, lá da primeira e segunda temporada, ela acaba sendo ela a responsável em segurar a força especial do exército ali, para que ela combatesse eles, enquanto os outros conseguiam sair dessa encurralada que eles estavam. E existia, sim, toda uma especulação de que quem iria morrer, numa das fotos que apareceram, o Rio e a Estocolmo estavam com sangue no rosto, e as pessoas falaram, e começou-se a especular que um dos dois, ou os dois iriam morrer, ou que alguém a mais ali poderia ser a Lisboa. Ou seja, alguém iria morrer nesse primeiro volume. Isso foi especulado até que a gente chegou nessa resposta no último episódio. E eu vou te falar que à medida que você vai vendo o último episódio, você vai tendo a sensação de que isso vai acontecer, chega a ser surpreendente, mas você acaba ficando um pouco do que vai acontecer a partir de agora. Por quê? Numa cena de muita emoção, com a Tóquio do lado do Rio, ali, os dois sem poder, um salvar o outro, o Rio salvar a Tóquio, ela segura os bandidos numa ação onde os bandidos conseguem chegar nela para atirar nela. Só que ao invés dela morrer na mão dos policiais, na verdade os policiais que chegam nela, ao invés dela morrer na mão dos policiais, ela simplesmente se explode. E explode a todos os policiais. E tem como última lembrança dela os momentos bons que ela viveu com o Rio, que fecha toda essa narrativa em relação ao que ela sempre trouxe nas últimas temporadas, como sendo a narradora dessa história, falando de um primeiro amor, e que esse primeiro amor poderia ter, sim, uma abertura para novos amores no futuro. E por incrível que pareça, não vi nenhuma especulação de que Tóquio seria quem morreria nessa história. Então, eu vou te falar que foi extremamente surpreendente, incoerente, de repente, não sei, mas Alex Pina, mais uma vez, consegue tirar a gente numa reviravolta completa, tirar a gente do centro de tudo aquilo que a gente imaginava. Ou seja, ele faz uma reviravolta completa, não só na história, porque ela era narradora. Como que vai ficar agora a partir do segundo volume? Mas também em relação a todas as especulações que a gente tinha na nossa cabeça, que agora cai por terra, e a gente não faz a mínima ideia de como que vai terminar essa quinta temporada no segundo volume, que a gente vai ter que esperar até dia 3 de dezembro para que ela saia. Ou seja, teremos que aguardar muita coisa para resolver ou para tentar resolver o que vai acontecer nos próximos capítulos. E agora ficam as teorias do que pode acontecer para a próxima temporada. Como é que vai ser a fuga dos bandidos? Será que eles vão conseguir realmente fugir ou não? Será que Angel, que é o policial que sempre esteve ali à frente, ali, na verdade como braço direito na polícia ali, que começou a ter uma crescida agora ali em relação ao poder dele dentro da própria polícia, será que agora ele toma a frente e vai ser ele que vai tentar ali combater junto com a Raquel? Quem é que vai sair ganhando em relação a isso? Será que os bandidos vão sair ganhando? Isso tudo são teorias que ficam para a próxima temporada, na verdade, para o próximo volume que vem no final do ano. E além disso, a gente quer saber, será que teremos mais mortes? Será que vão vazar informações? Quais são as teorias que ficam para o próximo volume? Lembro que tem o filho do Berlim, que agora faz parte realmente como bandido, pelo gosto do bandido, e que ele pode ser uma das pontas que vai salvar os bandidos. E aí a minha pergunta para vocês é: quais são as teorias que vocês têm em relação a La Casa de Papel que pode acontecer dessa continuação? Escreve aqui nos comentários tudo que está passando na cabeça de vocês em relação a essas teorias, para que a gente possa trocar bastante, para que salve a gente um pouquinho em relação a esses 3 longos meses que a gente vai ter que esperar. E a gente se encontra já no próximo vídeo com muita informação bacana ainda de séries e filmes para você colocar aí na sua lista. E vamos ficar aguardando La Casa de Papel. Enquanto isso, vai lá assistir esse outro vídeo aqui que pode ser uma dica top pra você. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo! Fui!